O Palmeiras é o visitante mais temido do mundo. Vou trazer nesse vídeo aqui um levantamento, uma estatística absurda da Sociedade Esportiva Palmeiras, muito fora da curva, e também mais algumas considerações da vitória alviverde em Buenos Aires contra o River por 2-1, a primeira vitória do Palestra na história, jogando no Estádio Monumental de Núñez. E, é claro, projetar as próximas partidas do Verdão. Recebe o Fortaleza neste sábado e na quarta-feira já o segundo e decisivo duelo contra o River Plate pelas quartas de final da Libertadores da América. Palmeiras que está a um empate de confirmar a classificação para a semifinal da competição de clubes mais importante do continente. Então chega mais que eu te conto toda essa história, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute, aparecendo a opção do hype para você, bora dar aquela hypada, assim a gente conversa com mais palmeirenses dentro da plataforma do YouTube e você não perde nenhuma atualização da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pessoal, eu vi muita gente tentando diminuir o resultado, a atuação do Palmeiras na Argentina, mas fato é, o Verdão se junta a um seleto grupo de times brasileiros que conseguiram derrotar o Boca Juniors na Bombonera e o River Plate no Monumental. O Palmeiras se junta a Cruzeiro e Fluminense como os únicos clubes brasileiros que conseguiram o feito na história. Foi também a primeira vitória da história do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, jogando no Monumental de Núñez. E eu vi uma declaração do Aníbal Moreno, ainda no vestiário, conversando com os companheiros, naquele discurso pós-jogo. E o Aníbal, eu não lembro, pelo menos, de outro discurso do Aníbal, me parece um jogador mais na dele, introvertido. E o Aníbal tomou a palavra no vestiário e disse, eu já joguei 6, 7 vezes aqui no Monumental e é a primeira vez que eu venço jogando aqui. Exaltando a atuação do Palmeiras, a vitória por 2-1 sobre o River Plate. Embora o primeiro tempo do Palmeiras tenha sido muito bom, e nesse primeiro tempo de dominância alviverde, algo que também poucas vezes eu vi em jogos contra Boca Juniors e River Plate, independente da fase. É sempre difícil enfrentar Boca Juniors e River Plate, ainda mais jogando na Argentina. E eu não lembro de um primeiro tempo tão bom de um clube brasileiro lá na Argentina, seja no Monumental ou em La Bombonera, contra River Plate e Boca Juniors, igual o do Palmeiras nesse primeiro duelo das quartas de final da Libertadores da América. Fez 2-0, ficou barato. Poderia ter decidido o confronto ainda no primeiro tempo, a vantagem poderia ser maior para esse segundo jogo, agora a ser disputado no Allianz Parque. Palmeiras poderia ter segurado mais a bola no segundo tempo para evitar um pouco da pressão do River Plate, mas nada disso diminui a atuação do Palmeiras e o grande resultado conquistado em Buenos Aires. O Palmeiras que desde a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil não perdeu mais. 6 vitórias, 2 empates, o Abel Ferreira se reinventando mais uma vez, encontrou uma nova dinâmica, uma solução dentro dessa equipe, com a dupla Flaco-Roque. O Vitor Roque, que nos últimos 3 jogos tem 5 gols marcados. O Flaco Lopes, que é o artilheiro do Palmeiras em 2025, com 17 gols, recebeu a sua primeira oportunidade na seleção da Argentina. E o Palmeiras vive o seu melhor momento em 2 anos com o técnico Abel Ferreira e esse grupo de atletas, esse grupo de jogadores, muitos deles chegaram nessa temporada, 12 contratações ao todo, e o Palmeiras está se encaixando em um momento importante e decisivo da temporada. E aqui vai o levantamento que eu prometi lá no início do vídeo. Os dados, as estatísticas, esse levantamento foi feito pela plataforma Opta. O Palmeiras é o visitante mais temido do mundo. Lidera o ranking mundial quando a gente fala de vitórias na condição de visitante, de vitórias fora de casa. Ultrapassou o Paris Saint-Germain com esse triunfo recente na Argentina contra o River Plate, chegou a 18 vitórias como visitante em 2025 e passou o PSG, que tem 17.
O outro clube brasileiro dessa lista é o Flamengo, terceiro colocado com 15 vitórias. O Barcelona tem 14 vitórias na condição de visitante e o Real Madrid 13. Fora que o Verdão está invicto a 24 jogos contra adversários estrangeiros na Libertadores. O Palmeiras, com o técnico Abel Ferreira à beira do campo, está invicto em jogos na Argentina, a 7 partidas, não perde desde 2019, quando foi derrotado naquela ocasião para o San Lorenzo. Alguns números, estatísticas, dados desse Palmeiras, que tem uma história assim gigantesca e agora no topo do ranking de clubes com mais vitórias na condição de visitante. O Palmeiras é um visitante indigesto e agora vai ter o Fortaleza em casa, o River Plate em casa pela Libertadores, vai ganhar uma sequência de jogos como mandante o Palmeiras. E falando desses dados, dessas estatísticas que são bem legais, o Gustavo Gomes. O Arrascaeta, para vocês terem uma ideia aqui, comparação, o Arrascaeta por clubes brasileiros, Cruzeiro e Flamengo, tem 14 gols marcados na Libertadores. E o Gustavo Gomes, no duelo diante do River Plate, chegou a 14 gols marcados, se consolidou como o maior zagueiro artilheiro da história da Libertadores da América, superando o Rubem Espinosa, jogador campeão com o Colo-Colo no início dos anos 90. E falando também defensivamente, foi uma partidaça do Gustavo Gomes, não deixou os atacantes do River Plate respirarem. E o Gustavo Gomes eu tenho certeza que vai entrar para a lista aí de grandes jogadores da história da Libertadores, sabe? Aquela lista de grandes ídolos da história da competição que marcaram época. O Gustavo Gomes ainda tem carreira pela frente, mas vai entrar nessa lista dos grandes jogadores da Copa Libertadores da América e é um dos grandes ídolos também. Está se consolidando cada vez mais como um grande ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora falando dos próximos jogos do Palmeiras, como eu falei, essa sequência como mandante, o Fortaleza neste sábado e o River Plate na quarta-feira. A tendência é que o técnico Abel Ferreira possa atuar com um time misto diante do Fortaleza para entrar na máxima força, na máxima energia diante do River Plate. É que aqui no futebol brasileiro, pela sequência de jogos, as competições, as viagens, é natural que todos os times tenham mais do que 11 titulares. E o Palmeiras tem ali os seus 13, 14 jogadores que estão sempre ali na rotação titular. Então, a tendência para esse jogo, que eu imagino, é o Abel Ferreira colocando para jogar o Maurício, o Ramon Sosa, jogadores que ficaram no banco, iniciaram no banco contra o River Plate e agora podem ter essa oportunidade de iniciar a partida diante do Fortaleza. O Facundo Torres, né, que saiu do banco contra o River, pode ser que comece como titular também. O Veiga, que também quer ganhar aí uma sequência, uma minutagem, ainda mais agora recuperado de dores no pubis. Eu acho que o Abel vai girar. O Giai pode entrar no lugar do Kelvin na lateral direita, jogadores que estão ali no rodízio ou nessa rotação da equipe titular do Abel para a partida contra o Fortaleza neste sábado às 21 horas. E o Verdão que está a um empate na quarta-feira em casa de enfrentar o São Paulo ou a LDU na semifinal da Libertadores da América 2025. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, o seu palpite para Palmeiras e Fortaleza. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade da Sociedade Esportiva Palmeiras.